Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Faz um tempinho que a gente não fazia alguma gravação, mas agora a gente vai fechar um ciclo que a gente começou lá no início da pandemia, que foram os movimentos sociais. Nós vimos, né, alguns tipos de movimentos sociais, como por exemplo o movimento negro, o movimento sindical. Né? Nós vimos os conceitos de movimento social, vimos a ação desses movimentos, os tipos, a importância, né? Vimos a questão dos caronas e daí também vimos os problemas da ação coletiva e vimos que é possível, né, superar os problemas da ação coletiva através do capital social e utilizar bem da sociedade civil para discutir, para chegar a conclusões que beneficiam a coletividade, né? E hoje a gente vai finalizar essa parte dos movimentos sociais e a gente vai trabalhar um movimento bem bacana, né? Que são os movimentos feminista e agrário, tá? Gostaria só de dizer para vocês que é muito importante de fato assistir esses vídeos, porque esses vídeos trazem tiram as dúvidas, né, que vocês porventura venham a ter ao longo do estudo, tá? Foca principalmente nas atividades de vocês em cima desses temas, tá bom? E é isso aí, pessoal. Não deixem de tirar as dúvidas comigo. Vocês do terceiro ano têm sido incríveis comigo também e eu agradeço muito, tá? Por isso. Nós vamos começar pelo movimento feminista. Vamos começar por essa indagação, né? O que é feminismo? Né? O feminismo é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e que se fortaleceu na Inglaterra durante o século XX e depois nos Estados Unidos no começo do século XX. Nós podemos colocar para vocês que a gente tem como pano de fundo, né, desse movimento feminista as grandes mudanças, né, que o mundo veio trazendo. Essas revoluções, por exemplo, elas mudaram a forma do homem ver o mundo, né? As relações de trabalho. Então tudo isso fez com que as pessoas pensassem a vida diferente. E, naturalmente as mulheres foram inseridas não só nessas novas formas, como também dentro desses pensamentos. E as mulheres, então, por estarem dentro desse novo mundo, pensavam também e exigiam melhor participação, né, nessa situação. Né? Então, essas revoluções, principalmente a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e esse desenvolvimento industrial nesses países mais ricos, fizeram com que as mulheres passassem a ter um poder de decisão muito maior, já que elas trabalhavam fora, né, nessas indústrias também e tudo mais. E sem falar que a Revolução Francesa também quebrou muitos paradigmas, né, muitas ideias fechadas, né, de um mundo feudal onde a mulher não tinha grande importância, né? Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Então a ideia geral, resumindo assim de forma bem simples, é que as mulheres querem ter em todos os setores da sociedade os mesmos direitos que os homens. Que no nosso caso do Brasil, a nossa Constituição dá essa situação já. Só que na prática, muitas vezes, esses direitos não são respeitados e as mulheres querem, com toda razão e com todo direito também, né, usufruir daquilo que é direito delas. Né? Então, o que é feminismo ou o movimento feminista, então é isso, é a busca por igualdade entre homens e mulheres, tanto em direitos como em ter as mesmas oportunidades. Isso é muito importante. Muitas vezes você tem o direito, mas não tem a condição de ter uma busca no mesmo patamar de um outro, no caso a mulher, no mesmo patamar do homem, né? Então é muito importante que tenha as condições também, né? De modo geral, as mulheres elas brigaram por alguns direitos ao longo do tempo. Né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, nós temos uma questão, né, que fala sobre essa linha de tempo. Eu trouxe aqui alguns exemplos importantes. Né? Durante o período imperial no Brasil, a gente vai ter um avanço importante, tá? Que é o fato da mulher ter direito à educação, onde é fundada, né, a primeira escola para meninas. Olha bem, isso era muito importante por quê? Porque abria espaço para as mulheres terem uma educação, consequentemente, através da educação, elas terem uma inserção no mercado político, no mercado de trabalho e, de modo geral, serem vistas, né? Que até então elas não eram vistas. Né? A partir de 1907, a gente pode dizer que começa a haver uma participação da mulher diretamente brigando por direitos. Né? Que no caso a gente vai ter uma greve, a greve das costureiras, em 1907.
Em 1917, que no Brasil é um período de grande mesmo movimentação de grevistas, né? O Brasil tem uma greve gigantesca nesse período. Nós vamos ter então, digamos assim, primeiramente uns avanços assim, significativos. Vamos ter em primeira mão algumas conquistas fundamentais para as mulheres, né? Como vocês podem observar aqui no slide, né? Salário igualitário e aceitação das mulheres no serviço público. Então, olha só, a questão do salário até hoje é uma questão bastante discutida, né? E as mulheres começaram, então, pelo menos na lei, a ter esse direito já em 1917. E o serviço público, né? Que é muito importante também que tenha essa diversidade, não só a questão homens e mulheres, mas em todos os sentidos, né? Questões raciais e tudo mais, né? Em 1922 é fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Dentro dessa federação, né, tinha alguns objetivos interessantes, e um deles era a questão do voto, né? Então, as mulheres começavam a brigar pela questão do voto. Na verdade, ela já brigava desde antes, tá? Mas, a partir desse período, então, as mulheres começam a tentar participar dos processos eleitorais. Algo fundamental, né? Até os dias de hoje. Aí, no ano de 1932, finalmente, é garantido esse direito por lei, né? No governo de Getúlio Vargas, as mulheres passam a ter o direito de votar e serem também candidatas, tá? Antes disso, já tinha acontecido, tá? Alguns casos de mulheres terem sido até mesmo eleitas, só que como a lei não era muito clara, essas leis foram desfeitas, tá? Então, oficialmente, a partir de 1932, as mulheres passam a ter o direito ao voto. O sufrágio, no caso, é o voto, tá? Uma coisa importante que eu destaquei aqui é que em 1988, na Constituição Federal, no artigo 5º, já colocava que homens e mulheres eram iguais em direitos e obrigações. Então, se a lei maior diz isso, não precisa mais discutir, né? É errado, porque a lei diz uma coisa, porém na prática a gente encontra muitas diferenças, muitas questões preconceituais e tal, né? Mas isso vem sendo resolvido de alguma forma, né? Tem muitas conquistas, tá? Mas aí eu resumi uma conquista muito importante, que é a aprovação em 2006 da Lei Maria da Penha. Essa lei deu uma segurança para as mulheres, tanto denunciar os homens, né, agressores, como dar proteção a elas de modo geral, para elas poderem fazer a denúncia e tudo mais. Então aqui nós apresentamos algumas conquistas das mulheres ao longo do tempo. Poucas, é claro, mas existem muitas outras também que as mulheres adquiriram ao longo desse período, tá? Aqui no caso está mais relacionado à questão do Brasil, tá? Seguindo, né? Se as mulheres já têm o direito, a Constituição já garante igualdade, então por que elas... por que existe esse movimento? Porque, como eu disse, na lei tem, mas na prática estamos longe ainda, né? Então, o movimento feminista ainda busca algumas coisas, tá? Então, isso era até uma questão que eu passei para vocês. Então, o que o movimento feminista busca? Né? Algumas bandeiras em particular do movimento merecem grande atenção, como a violência contra a mulher. Essa talvez seja aquela que ainda vai existir durante algum tempo, mesmo com todas as situações, né? É uma das coisas assim mais lamentáveis, e talvez seja o pior problema de todos, né? Porque esse daí muitas vezes fica escondido dentro dos próprios lares. Esse que é o problema. Aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Então, esse é o problema maior, né? Diferença salarial. Vocês viram que já existia uma lei anteriormente, né, que equiparava os salários. Porém, olha só, ainda existe, né, como eu falei, na prática, né? A questão da mulher no meio político. Isso é uma questão tanto quanto... eu diria que gera até uma certa polêmica, porque as mulheres têm uma cota nos partidos políticos. O problema é que muitas vezes essas mulheres são laranjas. Olha bem, elas estão lá, mas elas não estão lá de fato para concorrer, mas apenas para fazer número. Isso é um problema sério, né? E aí vocês observam que outras coisas simples, como exames preventivos, métodos contraceptivos, né? Amamentação em lugares públicos, né? Esses direitos que elas procuram sem serem taxadas, né? Que seja algo natural, né? Uma grande parte do movimento feminista luta também pela descriminalização do aborto, ou seja, que elas possam ter o direito, né, de decidir, principalmente quando são submetidos a situações de estupro, por exemplo, né? Então, são situações que o movimento feminista busca,
né? Ainda mesmo com todas as leis que protegem as mulheres. Agora a gente vai mudar o foco, vamos falar do movimento agrário. Observe que nessa primeira parte que a gente falou do movimento feminista, tem 3 questões que eu passei para vocês ali sendo explicadas, tá? Agora o movimento agrário, primeiro, o movimento agrário é o movimento relacionado com a terra, né? Então, os movimentos sociais do campo são aqueles que envolvem o campesinato, isto é, os trabalhadores rurais. Entre as suas principais bandeiras de luta estão a reforma agrária, a melhoria das condições de trabalho e o combate ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário. Constitui-se a partir de 2 principais frentes: as ligas camponesas, entre as décadas de 1940 e 1960, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, criado na década de 1980. Então, olha só, o movimento agrário é um movimento que busca essa democratização do acesso à terra, tá? Porque muita gente ao longo do tempo ficaram fora desse processo, né? Então, a ideia é essa, é buscar esse acesso para as pessoas que foram ao longo do tempo deixadas fora do processo, como por exemplo ex-escravos, né? População negra de modo geral, que não tiveram acesso a essas terras. E essas terras automaticamente foram sempre sendo concentradas na mão de poucos, né? Então existe essa busca. Esse movimento agrário ele se deu através de 2 grandes movimentos, né, que foram as ligas camponesas e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Certo? Essa também era uma das questões que eu passei para vocês. E aí agora vamos falar dos dois. Né? As ligas camponesas, que foi o primeiro movimento, surgiu no final da ditadura do governo Vargas. Né? Ou seja, a ditadura do Vargas terminou em 1945. Tá? Começou em 1937 e foi até 45. Então, uma das orientações desse movimento era o Partido Comunista Brasileiro, quero perceber. Né? Então, você observa que, de alguma forma, essa luta já vai trilhando esse lado, e isso vai sendo ruim, por quê? Porque esses partidos sempre foram perseguidos no Brasil. Né? Então, automaticamente, tudo que era relacionado com o comunismo tinha mais dificuldade de se estruturar no Brasil. Tá? O Brasil nunca deu liberdade para esses partidos. Com o golpe militar de 1964, as ligas camponesas foram extintas. Exatamente por isso. O golpe militar ele é financiado pelos Estados Unidos, país capitalista. Então, tudo que era ligado ao socialismo ou ao comunismo seria automaticamente perseguido no Brasil, e não foi diferente, né? Bom, então as ligas camponesas elas trouxeram propostas para o futuro do país. Suas ideias reformistas, contudo, eram associadas ao terror, ou melhor, ao temor, né? Ao mesmo tempo no Brasil era considerado como terror também, né? Até porque foi essa a justificativa que o Vargas usou para dar o golpe, né? do Estado Novo socialista. Então significa o quê? Que tudo era ligado ao socialismo, as ideias, né? das ligas camponesas. E nesse caso, né? Nesse período, como eu falei, o golpe militar vem exatamente contra esses pensamentos comunistas, tá? É como se fosse assim, a ditadura veio para garantir que o Brasil não entrasse nesse mundo comunista, tá? E aí, durante o período militar, os principais líderes foram presos, assassinados, ou no mínimo expulsos do país, né? Ou tiveram que viver na clandestinidade. Então, o movimento foi desfeito em função dessa ligação com o comunismo, né? Aí nós vamos ter, então, depois que termina a ditadura, a reorganização do movimento agrário, dessa vez atrás do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o famoso MST. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como foco as questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária brasileira. Observa que o foco é o mesmo. Falou de movimento rural, movimento agrário, a questão é a reforma agrária. Tá? Que lá no final a gente vai ver direitinho o que é a reforma agrária, mas seria a distribuição de terras. Tá? No Brasil sempre existiu o grande latifúndio. Por quê? Porque desde a formação das capitanias hereditárias, as terras ficavam na mão de poucas pessoas, né? Então havia essa concentração fundiária. E aí você vai observar que é uma questão assim bastante complicada, né? Porque as pessoas não têm condições de adquirir uma terra, já que essa terra tem dono, né? E ela não tem condições financeiras para isso. Em 1984, durante o período da redemocratização, os trabalhadores rurais novamente se organizaram e formaram o MST. Em sua agenda de luta estão a reforma agrária, a luta pela terra e a transformação social. Desde a sua fundação, o MST atua através da ocupação de grandes latifúndios e terras improdutivas, construindo assentamentos. Porém, é importante observar que esse é apenas o seu método de ação e não o seu objetivo final. Olha que interessante, eles ocupam as terras
Quer dizer, isso é o que está sendo dito, tá? Eu não estou nem defendendo e nem acusando, tá? Eu estou transmitindo a informação apenas, tá? Eles ocupam então as terras que eles consideram produtivas, principalmente grandes fazendas que não estão produzindo nada. E aí eles exigem o quê? Né? Não ficar com a terra em si, mas que o governo tome partido, que distribua a terra ou que assente essas pessoas em outros locais, entende? Então, assim, o objetivo deles não é simplesmente ocupar e tomar essas terras, mas forçar o governo a alguma coisa, né? Ou seja, é uma questão de fazer pressão contra o Estado, tá? É uma coisa interessante também que durante esse período que eles ocupam as terras, eles oferecem escola, entendeu? Infraestrutura, exige do governo, por exemplo, energia elétrica e tal, uma coisa assim que se fosse levado sempre assim ao pé da letra seria um movimento interessante. Porém, muitas vezes eles atacam as terras dos outros, né, e acaba acontecendo de até provocar desordem. Claro, né, se você ataca as coisas dos outros, automaticamente já é uma desordem, né? E então, todo o objetivo desse movimento, que é um movimento bastante conhecido no Brasil, agora até diminuiu um pouco, mas já foi bastante forte no Brasil esse movimento, é a reforma agrária. Mas o que então seria a reforma agrária? A reforma agrária é uma reorganização das terras no campo. Acontece quando grandes porções de terra, até então concentradas nas mãos de um ou de poucos proprietários, são divididas em pequenas porções e distribuídas a outros donos, até então impossibilitados do acesso à terra. Ou seja, observa que todas essas ações do movimento agrário visa isso, né? Reorganizar as terras, dar àqueles que não têm a oportunidade de ter uma terra, de produzir, de ter condições de sobrevivência. Nem sempre isso é o que ocorre, é claro, tá? Então, gente, a gente fecha com esses dois temas os movimentos sociais, né? A gente fecha esse assunto que é extremamente importante. Se vocês realmente se ligaram ao longo desse tempo, vocês viram a importância que tem esses conteúdos, porque são conteúdos simples, mas transformam a realidade. A gente nunca vai mudar a realidade se a gente não tiver dentro da gente esse ideário de lutar por melhorias, entendeu? Então, é isso, pessoal, tá? Eu agradeço todo esse tempo, o trabalho que vocês têm feito, a forma como têm me tratado e tal, e eu agradeço principalmente pelos estudos que vocês têm desenvolvido, tá? Não esqueça que eu continuo à disposição, é só me chamar para qualquer situação, qualquer eventualidade. Então, o objetivo principal desse vídeo foi esclarecer as questões, tá? Aqui nós temos a explicação direta das questões que eu passei para vocês no nosso primeiro trabalho do terceiro bimestre, tá? E aí, gente, é isso, agradeço e que tudo dê certo aí pra gente, tá? Tchau!